capacete da esperança. É a lição 94 do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier. A primeira carta de Paulo para Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Tendo por capacete a esperança na salvação. Imaginem só o Chico Xavier psicografando esse nome, né? Ele coloca lá: tendo por capacete a esperança na salvação. Até aí está fácil, né? Paulo, tudo bem. Primeira carta, aí o Chico psicografa Tessalonicenses. Não está copiando de nada. Olhos praticamente fechados, aquela folha de sulfite. Já escrever essa palavra já é algo, para ler já é difícil. Fiquei ensaiando na minha casa. Vocês viram que no Facebook eu até escolhi lá uma imagem que tinha o nome dessa cidade, assim, né? Uma certa figuração do mapa. Fiquei lendo aqui. Nossa, para falar isso. E ainda ele coloca capítulo 5, versículo 8. As pessoas que podiam estar analisando, será que ele não decorava, né? Ele abria a Bíblia antes assim, né? Decorava. Deixa eu ver hoje o que Emmanuel vai falar. Aí ele via essa carta de Paulo e decorava essa parte. Aí chegava lá e tinha decorado. Ele teria que decorar 1616 vezes. Uma sequência de várias por semana, uma seguida da outra, assim, haja memória, né? Está acima da possibilidade de um homem comum poder realizar essa circunstância. Logo de início, nós temos que trabalhar aqui algumas palavras. Tem uma palavra que é uma maravilha, esperança. Porque nós estamos no centro espírita, Casa Esperança. É uma palavra da casa. Casa Esperança, já nos sentimos em casa. Mas tem duas palavras que temos que pensar nestas palavras na época do Cristo. Uma delas é a palavra capacete, que hoje nós temos assim alguns lugares que está lá, proibido entrar aqui com capacete, né? Porque o pessoal põe um capacete, entra lá para assaltar. E como tem câmeras filmando, para esconder o rosto, em certas circunstâncias, se não andar com capacete é multado. Na moto, por questões de segurança, de queda. Mas, na época de Paulo, existiam roubos, existiam quedas, mas não tinha nada a ver com o uso do capacete, a mesma palavra, circunstâncias diversas que nós estamos estudando hoje. Então, de que capacete Paulo se referia? Na época dele, na época do Cristo. Onde que estava o capacete? Os romanos, né? Os soldados usavam proteger, né? Para proteger e fazer o trabalho deles, de cobrança de impostos, de organizar a ordem, a segurança. É a primeira figura que nos chega quando pensamos nessa palavra, nesse objeto na época do Cristo, são os soldados romanos. Alguém pensou no templo, alguém com capacete, na sinagoga, na multidão que seguia Jesus? Não. Sabemos que eles cobriam a cabeça, e tem aí todo um significado especial até hoje, indo orar no muro da lamentação em Jerusalém. Eles, para quem não leva, eles oferecem e tem que colocar o respeito religioso. Então você pega, coloca e vai com a cabeça coberta. É algo mais ou menos que a criatura dividindo o limite que ela possui. Ela vai se comunicar com o Criador em sua oração e ela limita, né, mostra o seu limite em relação a algo mais ou menos assim. Bom, então, o capacete era uma proteção que o soldado tinha, isso dava uma vantagem enorme e uma condição para o trabalho. Ele exerceu o ofício dele.
né? Tinha essas duas circunstâncias. E a palavra salvação? Hoje, quando ouvimos falar em salvação, aí quando está dentro do contexto religioso, a primeira ideia que surge, assim, a ideia mais comum, é aquela história assim: eu estou salvo, venha para a salvação aqui, como se haveria um dia de um juízo único, um juízo final, e aquele que iria para o céu ou para o inferno, salvar a alma. Não é essa a ideia que chega, né? Salvação, e tem um destino eterno, uma vida única. Então a alma estaria salva, poderia ter céu e inferno, céu, purgatório e inferno, e aí entraríamos por aquelas questões já muito estudadas, aonde fica a justiça de Deus, aonde fica a felicidade dos eleitos no céu, com seus entes queridos queimando eternamente no inferno. Mostra uma impossibilidade de atender os atributos do Criador, a misericórdia do Criador, porque realmente a salvação que Paulo fala, tendo por capacete a esperança na salvação, não tem nada a ver com salvação, com esse contexto, essa ideia. A alma está salva. Fora da caridade não há salvação. O que é essa salvação? Está escrito na nossa parede. Na época do Paulo, eles nem tinham essa interpretação religiosa de que iria arder eternamente no inferno, ou iria ficar na contemplação com os anjos, com a bela música da harpa, acima das nuvens, né? Existe aí um nome muito próximo de salvação, né? A essência, muito é aquilo que ele está falando, né? É a essência mesmo da compreensão espiritual. O que é? O que está lá colado com salvação, que é o conceito espiritual dessa questão? Na época dos judeus, onde está a salvação? O que é salvação? Quem é o Salvador? Quem é o Salvador? Jesus. Jesus é uma transliteração do nome do hebraico, que foi para o grego, que chegou no latim, e que nós escrevemos J-E-S-U-S, né? Pela transliteração. Qual que era o nome? Que era o significado do nome em hebraico? Já falamos montanhas de vezes. Salvador. Salvador. É como alguém que chamasse aqui hoje Salvador. Tem alguém que se chama Salvador? Hoje não temos nenhum Salvador aqui, né? Ninguém com esse nome. Então alguém que tem esse nome, Salvador. Esse é o nome de Jesus. Aí, na transliteração dos idiomas, nós ouvimos, e interessante que ouvindo a palavra Jesus não tem relação nenhuma com a palavra Salvador. Não lembra nada, né, na transliteração. Porque existe aquela circunstância de fazer a tradução pelo que aquilo significa, e existe a circunstância de fazer traduções pela sonoridade, de como se pronuncia a palavra e vai de um idioma para o outro, de como se escreve e pronuncia, né? Então sabemos, por exemplo, que Jesus usa o nome dele em algumas oportunidades. Em Zaqueu, na casa de Zaqueu, quando ele surpreende a todos parando na árvore, debaixo do sicômoro, Zaqueu está sentado. Zaqueu era o chefe do cobrador dos impostos, baixinho, queria ver Jesus e não conseguia, multidão naquele caminho. O que ele faz? Ele calcula o caminho, vai na árvore, o sicômoro sobe, senta e fala: Jesus vai passar aqui por baixo. Jesus não passa, Jesus para, olha para cima, pede para ele descer e quer ir na casa dele, deixando todos os judeus atônitos e perplexos. Como que aquele que eles pensam e tem a esperança de ser o Messias dirige a palavra a um publicano, chefe de cobradores de impostos, um pecador, e ainda quer ir na casa dele e entrar lá, tocar propriedade impura? E Jesus ainda dá o braço para ele, segundo a revelação mediúnica,
de Chico Xavier, no livro Boa Nova. E na casa de Zaqueu, falando sobre a utilidade providencial do dinheiro, Zaqueu, se arrependendo de certas questões, e aí doando a metade da sua fortuna para os pobres, e indenizando 4 vezes aquele que lhe tivesse prejudicado, conversando com Jesus sobre a administração do dinheiro, Jesus usa o próprio nome dele, né? Entrou nesta casa hoje a salvação. Nós falamos salvação e conjugamos a palavra, mas Jesus usa o mesmo termo do nome dele com esse sentido. Entrou nessa casa o Salvador. Ele estava na casa de Zaqueu, e é o Salvador que estava lá, e Zaqueu fez a reforma moral dele. Ou seja, ela está ligada com a reforma moral, com uma evolução, que é o caso nosso. Jesus é o Espírito puro, por mérito próprio, por muitas vidas e muitos mundos. Ele conquistou a própria evolução e chegou à perfeição relativa da criatura. A terra ainda não existia, e os mundos que ele fez isso já não existem mais. Como muito provavelmente até nós chegarmos na nossa perfeição, a terra não deve existir há muito tempo, porque é insuficiente, provavelmente, o tempo que precisamos para a perfeição relativa da criatura e o tempo de vida útil que tem esse planeta. E ele foi convidado por Deus para formar a terra e educar, auxiliar, influenciar, preparar as circunstâncias de todos os outros filhos de Deus que por aqui passassem durante a existência do planeta, cooperando na evolução dos espíritos. Salvação é evolução. Então o que está escrito lá na parede, fora da caridade não há evolução espiritual. Está certo ou está errado? Não tem nada a ver com o inferno eterno. Não tem nada a ver, ela não existe. O inferno é temporário, transitório. Paulo escreve então: tendo por capacete a esperança na salvação. A esperança é aquele que espera por um estado de coisas melhores, né? Espera uma melhoria, anseia por isso, não desiste, um dia vai melhorar. Na salvação, na evolução espiritual. E isso é muito difícil. Parece fácil, né? É muito difícil. Por que é difícil continuar com a esperança, acreditando numa melhoria, numa evolução do espírito? Uma das grandes dificuldades é o meio que vivemos, a influência do meio. O que ouvimos das pessoas, o que ouvimos dos espíritos, que parece que a ideia é nossa, como as pessoas vivem perto de nós, como funcionam as instituições, e esse meio agindo perigosamente, qual que é o modo de se proteger dele? Como vamos nos proteger e continuar o nosso trabalho? Pondo um capacete. É isso que Paulo está falando para os cristãos. Ele está usando algo que é conhecido da vida comum. O objeto capacete. Com esse conceito, Paulo, põe o capacete, você protege fisicamente e faz o seu trabalho. Presta a sua segurança, toma posse, mata quem você tem que matar. Vimos na evolução da humanidade como essas roupas se desenvolveram. Temos nos museus da Europa aquela roupa cheia de metal, né, que você podia entrar com a espada, aquelas. Hoje temos armas de fogo diferentes, outros tipos de modos de fazer a guerra, os duelos. Então o conceito que Emmanuel traz aqui é para a nossa época, em função do mundo que nós vivemos. Como é que vamos colocar o nosso capacete para nos proteger do meio que estamos inseridos? Entre os homens, muitas vezes dentro da própria casa, e convivendo com os espíritos que podem entrar em qualquer ambiente, influenciar qualquer pessoa, tanto na nossa vigília, quanto durante o nosso sono, vindo trazer medos, pesadelos. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida
situa. Cabeça é uma parte importantíssima para a vida do corpo. Vemos sujeitos com ataques de cólera, assédios de desânimos, e ele fala em ânimos. Depois ele fala aqui uma frase, olha que interessante: a exigência de todos é indiferença de muitos. Veja que desafio nós temos, né? Nós vivemos cercados com a exigência de todos. Todo mundo quer alguma coisa, quer de um jeito, faz a sua exigência. Na nossa casa, na sociedade, no governo. Se chegar alguém, não, para mim está tudo bom, não exijo nada, sem condição nenhuma. Isso aqui é uma coisa que tem preço para comprar, tem maneira de se comportar. Todo mundo reclamando, disputando, querendo conquistas. A exigência de todos e a indiferença de muitos. A consciência cristã diz: em primeiro lugar, devo buscar o reino dos céus, a vida espiritual, o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. É ensino de Jesus. Vai viver com esse conceito na vida. Você vai estar rodeado com a exigência de todos e a indiferença de muitos. Quem quer realmente os valores espirituais? Onde é que ele está? A gente liga a televisão, quem está lá preocupado? Como vamos ser mais humildes? Como sermos mais caridosos? Como auxiliar o próximo? Como vencer o mal que existe em nós? O que nós assistimos é uma contínua competição pelos poderes e prazeres materiais, disfarçada, muitas vezes, com verniz aparente de que seria o bem geral, que começa em primeiro lugar pelo próprio bem, pelo próprio interesse. Não é isso? Onde é que está Deus nas manchetes? Onde é que está Deus na Bíblia? Vemos alguns negócios com Jesus. Isso vemos. Negócios com Jesus a gente vê nas televisões, para lá, para cá, conforme o lugar. Mas é a essência desta moral que Jesus nos ensina. Onde está o esforço humano de se preocupar com isso? Onde ele é manchete? Indiferença de muitos e exigências de todos. E como é que nesta condição vamos nos proteger e vamos fazer a parte que nos cabe? Só se estivermos vestindo esse capacete e esperarmos, termos fé, a certeza de que haverá uma evolução. Nós temos que fazer a nossa, mas nesse meio que nos cerca. Essa exigência de muitos vai virar o ponto de vista, e essa indiferença também, mas não é breve, não é para hoje, não é saindo daqui a gente chegar ali na televisão, deixa eu ver como é que estaria o placar do impeachment dos deputados, e não tem notícia nenhuma, só está se falando de Deus, das virtudes. Não, é isso que nós vamos encontrar? Vai levar décadas, séculos, milênios. Nós temos que fazer o nosso caminho, o nosso capacete, e ter paciência. É o trabalho de Deus com essas criaturas. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres e neutralizando-lhe as ideias da renovação. Quantas pessoas falam: já desanimei, ninguém se importa, pela indiferença de muitos. Saber esperar é diferente de não fazer nada. Ok? Colocação forte, porque quer dizer que eu tenho que esperar a evolução dos outros. Tem. Isso quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. Você tem muito trabalho. Jesus não para de trabalhar. É Ele que governa o planeta. Se Ele é o Espírito puro que está governando o planeta e tem um trabalho contínuo, e dirá: nós temos a nossa parte. Mas e essa mudança? Tem que esperar. É obra de milênios, milhões de anos. Tem espíritos que vão fazer essa evolução em outros planetas. Nem o tempo de vida útil desse planeta vai ser suficiente.
Temos que conviver com exigências de muitos, a indiferença da maioria e continuar o nosso trabalho, esperando esse tempo todo com o capacete. Quando essa fase passar e estivermos evoluindo nos mundos felizes, talvez chegue um dia aqui na Terra, na sua evolução, mas é para milhões de anos. Aí não precisa ter o capacete, porque não tem problema da influência do meio dos espíritos. Todo mundo só faz o bem. Todo mundo tem um compromisso de pensar no bem. Olha que coisa interessante. Vocês já entraram num lugar, né, que está assim, escrito, todo mundo tem um compromisso de só pensar no bem, escrito na parede? Vocês já viram um lugar assim? Será que existe um estatuto de uma sociedade que está lá, condição para pertencer a essa sociedade? Todo mundo tem que pensar no bem. Uma reunião de condomínio, um estatuto de uma empresa, um contrato, né? Os objetos é tudo de exploração, de lucro, modos de comportamento. Mas existem os mundos, existem as sociedades que têm esse compromisso. Isso não é fantasia. Isso trazem, os bons espíritos nos trazem essas notícias dos lugares que os espíritos, os mundos felizes, estão ainda muito longe da perfeição. Muito longe ainda. Mas evoluindo no bem. Todo mundo com a proposta do esforço no bem. De fazer o melhor. Com sinceridade. E aí Emmanuel fala, entre esperar e aguardar, nunca representa atitude inoperante. O capacete, porém, é indumentária de luta, esforço e defensiva. Ele usa como um símbolo e tem todas essas condições inseridas no símbolo. A luta que tinha o soldado romano, o trabalho e a própria proteção. E é assim que nós temos que estar espiritualmente. O nosso capacete, se protegendo, lutando, trabalhando. Essa luta é moral, não é de violência e agressão. É uma luta contra as próprias imperfeições, contra a própria ignorância, para conquistar o conhecimento, para dominar o vício. E aguardando com paciência, sabendo esperar a evolução dos que nos cercam. E durante todo esse tempo, usando o capacete para encontrar a nossa evolução espiritual, a nossa salvação. Olha, é muito difícil, inclusive para os espíritos que estão evoluídos, que já têm algo de evolução e estiveram aqui na Terra, né? E nós vamos tirar isso do exemplo do Evangelho. Uma circunstância relativamente semelhante. Nas anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, juntando as informações das anotações, nós vamos ver dois fatos separados. Cada fato é um fato que ocorre com almas, com homens envolvidos de escola, com espíritos que foram selecionados no mundo espiritual para virem numa certa missão dentro de todo esse contexto do trabalho de Jesus. Uma vida que já vinha sendo anunciada por Moisés com mais de 1000 anos de antecedência. Uma série de detalhes pelos profetas. Um cuidado imenso para aquelas circunstâncias, aqueles detalhes ocorrerem. E depois, o material que chegaria para nós ficaria pela eternidade, até o fim dos dias do planeta, para o nosso estudo e a nossa iluminação. Com a promessa do Cristo de vir o Consolador no futuro, que viria corrigir a interpretação humana, lembrar o que for esquecido e desenvolver as informações, que já vem, que foi a codificação espírita de Allan Kardec. Nós temos dois anúncios de um nascimento prévio, predição do nascimento, né? Duas circunstâncias diferentes envolvendo almas de escola.
Veja como é difícil essa circunstância de entrar em contato com as pessoas, com os espíritos, com os homens e ter a atitude correta. Porque na maior parte das vezes nós não compreendemos as coisas que acontecem. Nós não conhecemos a nós mesmos. Não sabemos o que estávamos fazendo antes dessa vida, o que fizemos nas vidas passadas, o débito espiritual nosso, o roteiro que está traçado na nossa evolução. Ninguém sabe a forma que vai morrer, quanto tempo vai viver. Nós somos uma grande incógnita. E nós, para nós mesmos, moramos numa casa, somos inquilinos do corpo carnal que conhecemos pouco e nada. A medicina descobre e fala, nós somos médicos, ficamos, nossa, o corpo é assim. E esse é o transitório. Do corpo espiritual inteiro, então, quase ninguém no planeta nem sabe o que tem, conhece as propriedades, não sabe manusear, não sabe mexer, nada. Quase leigos. Não tem domínio do corpo espiritual. Simplesmente é tudo acontecendo pelas leis do nascimento, na morte, durante o sono. Não tem domínio. Ainda estamos nesse estado, né? Então, vivendo nessas circunstâncias, observando tudo o que acontece na vida, os reveses, a saúde, as doenças, os dramas, os trabalhos da natureza. De repente uma onda gigante morre milhares de pessoas, um acidente de avião, aquele ganha na loteria, o outro vai para a falência. Tudo essa uma movimentação, as doenças incuráveis, sem conhecermos as causas justas, o fim útil, essa logística, sem compreender, então é muito difícil. O primeiro anúncio foi realizado para Zacarias nos dias de Herodes, que era o rei da Judéia, né? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Zacarias e Isabel eram ambos pessoas justas e generosas, pois cumpriam irrepreensivelmente todas as leis e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois estavam em idade avançada. Isso era uma catástrofe para a moral da mulher. Mulher em idade avançada sem filho é a pior notícia do mundo para a mulher na época. Significava que ela não era olhada por Deus, não era bem vista por Deus, era terrível. Eles tinham 24 famílias descendentes de Arão que faziam serviços no templo. Ele era da família de Abias. Eles trabalhavam uma semana e folgavam 23. Trabalhava uma e folgava 23. Exceto nas grandes festas, as 3 grandes festas de peregrinação, todas as famílias trabalhavam no templo, porque tinham o sacrifício dos animais, tinham milhares de pessoas. E a família dele estava em trabalho. Em certo dia, aconteceu que estava Zacarias desempenhando as funções sacerdotais diante de Deus, no seu turno de sua classe, quando foi sorteado conforme o costume, para entrar no santuário do Senhor, para oferecer um incenso diante de Deus, porque estava no templo de Jerusalém. E tem um lugar santo, o santo dos santos, aquela cortina que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, inclusive com uma corda amarrada no pé que ficava para fora, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar, então puxava ele de corpo para fora com a corda. Lá dentro tinha a arca da aliança com as leis e tinha o maná do deserto. Antes tinha o candelabro, né? O incenso que tinha que ser colocado para queimar e os pães da oferta. E o sacerdote sorteado tinha que entrar para fazer um trabalho nesse contexto aí. Ele foi sorteado, o povo ficou fora, orando, esperando ele entrar, fazer o trabalho do incenso. E aí o que acontece? Do lado mais nobre, do lado direito, veja a convenção que Jesus usa, do lado direito, ele vai separar os bodes dos cabritos, a direita da esquerda. Foi uma convenção. E diz para Zacarias, o surpreendendo de modo enorme, segundo as anotações de Malaquias, deveria
reencarnar o profeta Elias para preparar um povo, um conjunto de pessoas adequadas para o Messias vir e fazer a sua missão. Veja que interessante, era a volta de Elias. Ele teria que voltar e preparar o povo, um conjunto de pessoas que tivessem compreensão da vida espiritual, um compromisso moral, para que quando o Messias chegasse, ele tivesse uma classe, para ele sair ensinando a sua doutrina. O Messias que seria Jesus. E o anjo Gabriel, já Zacarias ficou surpreso, atônito, porque diante de um espírito com tal envergadura, comunicação de homem com espírito, o espírito começa a falar com Zacarias, que ele foi o escolhido, ele vai ser o pai, vai reencarnar um espírito, que é o espírito de Elias, ele tem que pôr o nome de João. Ele vai identificar o Messias, e ele vai preparar o povo, e ele vai ser parecido com a última vida dele. Vai usar pele de animal, não vai beber bebida forte, nada de álcool. Zacarias ouviu tudo aquilo e falou: como é que eu vou acreditar em você, a idade que eu tenho, a idade que eu tenho? Ele não acreditou. Ele não compreendeu isso. Para ele, a mulher dele era estéril. Eles sempre quiseram filho, não tiveram. Isso não ia ter mais jeito. Ele não se julgava dentro do contexto de ele receber essa missão, esse trabalho. E algo tão importante. Aí o anjo falou: o quê? Então você vai ficar mudo até o dia dessas coisas. Ele saiu de lá sem palavra. Teve que explicar por gesto. E quando nasceu o filho dele, como ele não falava, e a mulher dele, Isabel, imagina a mulher com idade avançada, aí que ela passou a esperar o neném. Falou: nossa, que maravilha, agora eu já posso ser bem vista pelos homens. Quando ele nasceu, no dia da circuncisão, para pôr o nome, ela vai se chamar João. Ele disse: como não pode, esse nome não serve, não é um nome de nenhum ascendente. Aí levaram para ele mudo, ele escreve assim na tabela: João. Ele pensou: não, o anjo Gabriel falou que tinha que ser João. Eu acredito nele, eu estou mudo até hoje. Ficou 9 meses. Os 9 meses, o tempo que levou para engravidar, os 9 meses, ter nascido em uma semana da circuncisão. Ele escreveu João e aí ele voltou a recuperar a fala. Mas ele não conseguiu compreender. Ele viu um espírito, aquilo que o espírito falou, a reencarnação de Elias, veio no poder e no pensamento de Elias, e vai ter os hábitos que tinha o profeta Elias, que estava na profecia de Malaquias, que o Elias voltaria para preparar o povo para o Messias. Ele precisava pegar uma classe já, e é o que João faz. Ele recebe de um espírito, diz: olha, eu vou te dar um sinal, você fica lá no Rio Jordão, mergulha as pessoas na água o corpo inteiro. Por isso que é o nome Batista, batizar quer dizer mergulhar, e vai pregando o arrependimento dos pecados, a vida espiritual, porque se aproxima o reino dos céus. Aí aqueles que mudarem de vida, se mergulharem na água, tiverem compromisso de uma nova moral, esse é o povo preparado. O Messias que é esse, gente que tem compromisso com a moral. Bom, mas quase que ao mesmo tempo, um pouquinho depois, o mesmo espírito, o anjo Gabriel, vai até Nazaré e vai falar com uma mulher, uma jovem, que ainda não tinha conhecido o marido. Qual será que é o desafio mais difícil, para Zacarias ou para ela? A revelação mediúnica de Chico Xavier nos trouxe muitas informações, muitas. No entanto, nesta parte eles não tocaram. Nem a formação do corpo carnal, nem a decomposição do corpo carnal. São dois grandes desafios que estamos esperando no futuro, séculos ou milênios, ou milhões de anos, um espírito com igual ou maior evolução da revelação mediúnica de Chico Xavier, quando o povo estiver preparado para a compreensão espiritual, para esclarecer, porque a pedra estava selada, a guarda romana estava lá, e em 3 dias não havia um ponto de corpo carnal, só as vestes, uma decomposição acelerada. O corpo carnal se decompõe. Jesus aparece sempre em espírito, como está escrito: entra no ambiente com a porta fechada.
no cenáculo, sempre em espírito. Como nós observamos os espíritos entrando e saindo, nós vamos fazer a reunião mediúnica depois desse trabalho. Não vamos abrir a porta para nenhum espírito. Todos eles vão entrar com a porta fechada. E também vão sair com a porta fechada. Né? E eles anotam assim lá no cenáculo, para mostrar que é em espírito. Vai ao meio deles, eles se reúnem em torno da mesa. Porque já vimos também, espírito que chega e fica no mesmo espaço que está a mesa. Qual o problema? E quando ligamos o telefone celular, se abre a janela do carro e põe o telefone para fora, né? A onda material do celular passa. Imagina a questão do corpo espiritual, do perispírito vibrando com muito mais facilidade. Mas o mesmo espírito aparece e fala para ela. E ainda fala muito mal, não é que vai preparar o caminho, é o próprio Messias que vem. Só que ela diz o quê? Faça-se em mim a vontade do Senhor. Ela não compreende. Ela não fala, mas como isso pode ser que se dá? Ela não diz que ele está mentindo, que ela não pode acreditar, ela não duvida, mas ela não compreende. Nós ainda não compreendemos. A letra está anotada de um jeito, a gente lê a letra assim, né? De qualquer maneira, não veio nenhum esclarecimento, então não convém formar opinião nenhuma. Esse era o critério de Kardec. Kardec dizia assim quando ele codifica a doutrina: uns dizem que eu vou muito depressa, que eu falo de muitas coisas, que eu não devia adiantar tantos assuntos, e outros dizem que eu vou muito devagar, que eu tinha que falar disso, daquilo, daquele outro. E ele diz: eu vou sempre no tempo certo, nem adiantado nem atrasado, porque o tempo quem dá são os espíritos. O meu único trabalho é pôr o pé na pedra. Então não tem pedra, eu não ponho o pé. Tendo a pedra, eu ponho o pé. Não espero não. São os fatos. Se os espíritos não falam nada, eu não falo opinião nenhuma. Que opinião eu tenho sobre isso? Adulteraram o texto, erraram nas copas, forçaram a barra. Existe um jeito do espermatozoide, da matéria. Não formam opinião nenhuma. Não tem evidência de fato. Se eu formar uma opinião errada, eu tenho que desmontar, porque é mais complicado. Para que eu vou sair construindo uma casa sem planta? Depois não era assim, tem que destruir tudo. Né? Ele fazia assim: não, eu só falo porque vem dos espíritos. Quando eles colocam o fato, eu publico nos livros. Eles não colocam, a gente não publica. Então eu não estou deixando de falar, e nem estou falando muito sobre coisa. Não, é eles que falam. Eu faço um trabalho de pesquisa, junto tudo e coloco nos livros. O assunto vem de lá para cá. E é essa parte que nos cabe. Mas, tirando essa questão, o fato fica evidente da dificuldade de lidar com as coisas que não compreendemos, como teve Zacarias e como teve Maria de Nazaré, e a nossa reação ter o capacete. No caso, o capacete de Maria de Nazaré, né, foi de uma humildade enorme. Eu não compreendo, mas por que eu tenho que compreender as coisas? Quem sou eu para ter que compreender tudo? Será que toda a informação do mundo está no limite da minha cabeça? Será que o poder de Deus vai até onde eu acho que Ele pode fazer as coisas? Ou será que Ele tem um poder que eu não conheço e eu não compreendo, e está lá a justiça, a bondade, a misericórdia, o trabalho? Humildade, conhecer o seu limite, continuar trabalhando, é o que ela fez. Faça-se em mim a vontade de Deus. Continuo, então vou ficar, vai ter o nome de Jesus, será o Messias. No livro Nosso Lar, nós estamos no estudo, no capítulo 23, Saber Ouvir. Hoje vamos dar uma passeada entre o 23 e o 24. Porque exatamente vem falar desse contexto, ó, saber ouvir. Né? Falávamos da influência das palavras, das pessoas. Quando eu li o conteúdo, eu falei: tá aqui, onde é que eu vou achar isso? Aí eu fui achar no livro Fontinal, essa questão da influência, do capacete. Você está preparado? Preparado para quê?
Você está preparado para morrer? Se tiver que morrer hoje, está pronto? A mala está pronta? Né? Qual que é a mala lá na vida espiritual? Se fosse viajar para a Europa, você está preparado? Não, tem que arrumar as malas. Porque se está frio, está calor, remédio, que passeio vou fazer, mas... Aí eu despacho aqui, entra no avião, né? Chega lá, retira lá. Como é que é na morte a nossa mala? Você tem que deixar tudo aqui. E quando chega lá, você retira a sua mala lá. Mas que mala é essa? Ah, é tudo que você fez aqui no pensamento e na moral, é a sua mala lá. A mala que você vai tirar lá, você vai abrir lá, tudo que você pensou, fez, pensamentos, palavras e ações, são esses objetos, a sua bagagem para assimilar. Tem gente que a mala é tão pesada, tem tanto monstro, tem tanta barata, tanto rato, tanta cobra. E tem gente que a mala é um espetáculo de coisas maravilhosas. Preparado para ficar doente de uma doença incurável, se curar, ser muito rico, está preparado para ganhar a Mega Sena acumulada? Acho que tem 60 milhões. Você passou na praia Funda, 60 milhões. Eu falei, não estou preparado, meu filho. Eu estou lendo aqui, ó. André Luiz estava preparado. Não era para a Mega Sena. Mas eu não estou preparado nem para o que ele estava falando, nem para ganhar isso. Se eu ganhar esse prêmio, eu vou atrapalhar a minha evolução. Não é que eu vou continuar com essa coisinha assim, não, vai ser um desafio, melhor ficar quieto. Fica quieto. Né? Um prêmiozinho pequeno aí, uns 60 mil, tá? Eu estou mais preparado. Né? Um prêmio de 60 milhões. Né? Aqui no caso, vocês, a preparação que ele fala em relação à salvação é de ficar ouvindo, convivendo com as pessoas que nos cercam, com as descobertas. Tem um caso de um espírito, né? Ele estava vivendo aqui, tudo bem, maravilhoso, tudo, com a filha dele, que maravilha, ele morreu. Na vida espiritual, ele foi ver e viu a vida da filha. Ele ficou louco. Quando ele conheceu a vida da filha, ele ficou louco. Tiveram que fazer um procedimento de esquecimento ali na vida espiritual. Não é nascer de novo, não. Lá. Fizeram um trabalho para ele esquecer que ele teve aquela filha. Ficou bloqueado, ele não conseguia lembrar que ele teve a filha, ele não ia atrás, ele não ia ver, porque as coisas que ele via, o jeito que ela estava vivendo, os abortos que ela tinha feito, a gravidez, como ela procedia, ele, quando viu aquilo, ficou, né? Você está preparado para morrer e ver a verdade daqueles que disseram? A gente não sabe a verdade, então, por enquanto isso está tranquilo, né? Mas e quando souber? E a própria, né? Se olhar no espelho, assim, nossa, mas quem é esse monstro? Esse é um espelho. Né? Então, saber ouvir. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desarme, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Esse compromisso é na cidade espiritual do nosso lar. Não falamos agora há pouco do compromisso de todo mundo só pensar no bem? Daí um exemplo, a cidade do nosso lar, os habitantes que estão equilibrados, porque existem aqueles que estão na cama de tratamento, que são inativos, mas todos os ativos e os habitantes da cidade inteira têm um compromisso entre eles, de só pensar no bem. Então, se estiver pensando alguma coisa fora, o pessoal vai lá, peraí, cadê o seu compromisso de só pensar no bem? Imagina aqui na nossa sociedade, o cara vai dizer, eu penso no que eu quero, eu sou dono da minha cabeça, né? Tem gente que acha que é dona do corpo. Não, eu sou dono do meu corpo. Eu uso o sexo como eu quero, eu uso a barriga como eu quero, eu me mato se eu quero, eu tenho um filho, aborto se eu quero. O corpo é meu, é inconveniente. Ele não percebe que o corpo é empréstimo do Criador.
que já abre uma relação de dever, de como usar aquele empréstimo. Mas quando observamos na sociedade, pena de morte, aborto por lei, sobre coisas que não nos pertencem. E ele vai falar das notícias, dos aparelhos. O aparelho à maneira dos receptores radiofônicos. Quem iríamos ouvir mensagens da Terra? André Luiz viu lá um aparelho que é como se a maneira dele fosse o nosso rádio, que trouxesse notícias. E ele ficou todo curioso, falou, que maravilha, né? Mensagens da Terra, eu quero saber as coisas da minha casa. Como é que será que está a minha viúva chorando de luto, de perder meus filhos, né? Como é que está a vida deles? Ele estaria preparado para conhecer a verdade? Quem está preparado? No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos da evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do ministério da regeneração ao da elevação, via-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mais precisamente, há 2 séculos, há 200 anos atrás, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. Quer dizer que 200 anos antes, eles recebiam notícia dos lares. Só que era uma bagunça de guerra nervosa e de estresse. E aí eles foram obrigados, combinaram de realizar uma melhoria. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provocava indisciplinas e quedas. E aí ele vai. Mas o ministro generoso que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Ele colocou um filtro, ele proibiu essa questão de receber as notícias direto das famílias, para melhorar o nível mental, porque eles não sabiam receber essas notícias, o capacete deles não dava segurança nenhuma. É como se fosse de folha de jornal, né? Sabe aquele, você põe aquele chapéu, você põe folha de jornal e pega em moto, o que vai acontecer? Eles não conseguiam se proteger. Eles não conseguiam receber as notícias da catástrofe das famílias, que são seres livres, que estão vivendo as suas imperfeições, respeitar a escolha livre da droga, do crime, do sexo, da cólera, da calúnia, da prisão. Isso que a gente vê aqui acontecendo, né? Nós estamos vendo uma onda de escândalo, um monte de roubos. Todos eles têm mães, têm avós, têm entes queridos, são espíritos que tendo a notícia desses escândalos, do que eles estão fazendo. Alguns já estão pedindo perdão agora. Os pais que ainda até estão vivos, né? Já se sentem envergonhados, constrangidos. Então, como o capacete não protegia, eles sabiam ir. Então era melhor não ir à notícia, porque não tinha o capacete, não conseguia. Saber disso, lamentar e auxiliar. Os bons espíritos ficam perturbados com a nossa algazarra. Eles nos abandonam. Eles estão trabalhando com um capacete fantástico. Por mais que a terra bagunce na moral, no vício, nas injustiças, nas imperfeições, eles continuam nos auxiliando, sabendo esperar, aguardando e cooperando, trabalhando, fazendo a parte que lhes cabe, e nós aqui usando a nossa vontade livre e vivendo as consequências, até aprender com a dor, quando escolhemos o mal, a mudar as escolhas. Então ele fez essa mudança. Agora, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é uma carta de Paulo para... Escreve falando. Não, Efésios. Carta de
Paulo, olha só, desperta, ou tu que dormes. Desperta, ou tu que dormes. Quem dorme, está vivo ou morto? Quem dorme está vivo ou morto? Você liga lá para minha casa, o Gil está dormindo, ele está vivo ou morto? Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Mas não está vivo? Então qual que é o sentido do morto, se está vivo? E Cristo te iluminará, ou seja, está nas trevas. Porque se já estivesse iluminado, não precisava da iluminação. Está nas trevas, não evolui espiritualmente. Então quando Jesus fala, que ele cita esse evangelho, essa passagem de Jesus, deixa que os mortos enterrem seus mortos, que é o que o governador utilizou para justificar, falou, não, esse negócio de receber notícia da família, nós que estamos aqui na colônia de transição, no nosso lar, fazendo nossos trabalhos, nossos estudos, e vamos receber notícia dos que estão vivos na terra, e viver essa guerra nervosa, todo mundo em depressão, em agonia, em tristeza, em conformar, não, cortar tudo isso, porque não sabemos ainda conviver com essas informações, não temos o capacete que nos dê esperança e evolução espiritual. Lembre de Jesus que falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eles que não evoluem espiritualmente, que se entregam às mazelas, fiquem entre eles. Nós vamos pregar o reino de Deus, vamos fazer o nosso caminho. Isso vem de uma parte de seguir a Jesus. Havia um fariseu que fala, mestre, eu vou te seguir. Jesus olha para ele, fariseu com aquela roupa, aquele apego às coisas materiais, e diz, a raposa tem seu covil, a árvore tem seu ninho, eu não tenho uma pedra para pôr a cabeça. O outro diz, mestre, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso despedir da minha casa, os que estão em casa. Jesus diz, aquele que vem para o trabalho na terra do seu coração, pega o arado e vai fazer um trabalho difícil, porque tem que fazer aquelas renhuras, tirar aquele lixo na terra interior, e olha para trás, fica com saudades daquilo que gostava, dos prazeres, né? Não é digno do Evangelho. Tem que se desligar dos erros passados, das pessoas que têm aqueles vícios. E numa outra condição, e essa é interessante, porque o fariseu e esse outro homem foram até Jesus. Mestre, os mortos não, Jesus vai até a pessoa e diz, você vem me seguir. E ele usa de desculpa, porque os judeus tinham que honrar pai e mãe, e naquela época não tinha o serviço de providência como tem hoje. Então os pais, os filhos tinham um compromisso de ficar com os pais até eles morrerem. O pai dele estava vivo, não morreu ninguém. Jesus não fala, deixe que cadáveres enterrem os cadáveres. Ele fala que os mortos que fala Paulo, despertam do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, aqueles que não evoluem espiritualmente. Mas aquele homem usou a desculpa, falou assim, ó, os meus pais precisam de mim, eu tenho que ficar lá cuidando deles. Eu me lembro de uma vez que eu estava lá na praia, e aí tinha um amigo, e aí ele se interessou, começou a ver o livro dos Espíritos e tal. Eu expliquei para ele como foi codificada a doutrina, como foi a produção bíblica de Chico Xavier. Aí ele ficou entusiasmado e dei os 2 livros de presente para ele. Passou muito tempo, eu voltei a encontrá-lo na praia, né? Ele desceu lá, foi conversar comigo. Então, deu uma voltinha naqueles livros. Falei, quem que consegue o fiscal do imposto na porta de casa da empresa? Né? Quer dizer, a pessoa sempre tem um motivo, né? Não, eu tenho um negócio, eu tenho a criança, eu tenho a casa assim, eu tenho aquilo para fazer, E aqui ele falou isso para João, meus pais estão vivos, se eu não ficar com eles, eu tenho que ficar com eles até que eles morram, aí eu posso me preocupar com as coisas de Deus. E Jesus diz, deixe que os mortos enterrem seus mortos, aqueles que não estão evoluindo, fiquem entre eles, você se afaste deles. Você vem e caminha para o reino de Deus. O governador falou isso. Lá na terra, ninguém está preocupado. Todo mundo exige tudo. E quase todos são indiferentes à vida no mundo espiritual.
é um planeta de morto. Os espíritos que estão na crosta são mortos. Mortos e mortos. Mortos porque não estão vivos na carne e mortos porque não querem evoluir espiritualmente. E a maior parte dos espíritos que estão encarnados são vivos mortos. São indiferentes à própria evolução espiritual. Uma grande parte, pelo menos. Por isso existe um domínio do mal. E nessas cidades espirituais, com a proposta do bem, mas ainda frágeis, porque não conseguem ter a notícia e saber auxiliar. Então, saber ouvir, que eles não sabiam ouvir. Não sabiam. E nós temos muita dificuldade de ouvir esse mundo que fala o tempo inteiro dentro da nossa cabeça. As coisas materiais que somos obrigados a conviver no trânsito, em casa, no governo, na família, os amigos, no futebol, dentro da instituição, viajando para o exterior. Palavra direta, nessas circunstâncias. E quem sabe ouvir? E colocar esse capacete, aguardar essa evolução do mundo, saber esperar, continuando o nosso trabalho. Maria de Nazaré, ela soube, quando o anjo Gabriel veio anunciar que ela receberia o Messias. E aí o que acontece? Jesus cresce, eles fazem o Egito, voltam, tem a infância, com 12 anos, já deixa atônitos doutores no templo, mostrando o seu conhecimento da vida do mundo espiritual. Depois inicia sua missão, curando cegos, paralíticos, leprosos, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes, ensinando o caminho do reino dos céus, conhecendo o íntimo de cada pessoa sem que ninguém apresentasse. Sabia o que os homens pensavam e sentiam? Testemunha de todos os meios e os modos que ele é um espírito puro, ungido por Deus. Ele é o Messias, ele é o Cristo. No entanto, é traído, abandonado, açoitado, cuspido e é preso o corpo na cruz. E Maria está novamente, sem compreender, no pé da cruz, mas sabendo ouvir a gritaria do mundo, dizendo: Senhor, faça em mim a tua vontade. Ela tinha o capacete da esperança da salvação. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.